vale a pena utilizar o Monjaro para secar a barriga? Eu me chamo Jéssica Trevisan, sou personal trainer, estou fazendo a utilização do Monjaro há um pouco mais de 8 semanas e nesse vídeo eu vou te explicar como que eu estou fazendo essa utilização, qual a dosagem, quais são os pontos que você tem que tomar cuidado para que esse medicamento realmente faça efeito e vale a pena você utilizar para te ajudar no processo de secar a barriga. E no final eu ainda vou fazer uma aplicação para você ver na prática como que eu estou fazendo e para ter uma orientação a respeito da utilização desse peptídeo. Então não esquece, já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque nesse canal você vai aprender sempre mais sobre treino, sobre dieta, sobre exercício e sobre estratégias que vão deixar o seu corpo mais bonito. Primeiro, qual é a dosagem que eu estou utilizando? O Monjaro, você vai fazer uma aplicação e uma seringa minúscula, que é uma seringa que mede por unidades internacionais. Nós chamamos de UI. Então é diferente de uma seringa, por exemplo, de uma aplicação tradicional de hormônio ou de medicamento, que são aquelas seringas um pouco maiores. Essa seringa de UI são seringas extremamente finas, geralmente utilizadas para aplicar insulina em pessoas que têm diabetes. E nessa seringa, como você pode ver, ela geralmente vem com o número de 1, que é o 10, até o 100. Nesse caso, é uma seringa ainda menor. Ela vai até o 3. Eu não sei se a câmera vai conseguir pegar aqui, mas ela vai até o 3, do 10 até o 30. E quando eu vou fazer a utilização de Monjaro, eu utilizo aqui no 1. Você vai ver depois quando eu for fazer a aplicação aqui. O 1 significa que vai ter 2,5 miligramas de medicamento, de peptídeo nesse caso, tá? O que é isso? O Monjaro a gente vai utilizar pensando na dosagem em forma de miligramagens, então 2,5 miligramas é o mínimo que você pode utilizar para ter algum benefício, seja na melhoria metabólica do teu corpo e na perda de barriga ou gordura do corpo todo mesmo. Então tem pessoas que utilizam 2,5 miligramas, que é o meu caso, 5 miligramas quando aumenta a dosagem, 7,5 miligramas até 10 miligramas. São poucas pessoas que precisam chegar nesse nível de utilização, nessa dosagem. Então eu venho mantendo há um pouco mais de 8 semanas, agora a gente tem 8 semanas e 3 dias eu acho que eu venho utilizando 2,5 miligramas por semana. Eu não aumentei a dosagem e essa dosagem está sendo efetiva para mim. Então quando eu vou puxar 2,5 miligramas, eu puxo até o número 10, que é muito pouco. Até no começo eu tinha a impressão que eu não ia fazer nada, de tão pouco que é. Eu puxo até o 10 e essa vai ser a minha aplicação, eu vou te mostrar depois. Agora, quais são os pontos extremamente importantes para você não perder dinheiro, não perder tempo e não perder energia utilizando o Monjaro? E preste atenção, se você não seguir isso que eu tô falando, você vai perder dinheiro, não vai ter um bom resultado. Presta atenção! O primeiro ponto é treinar musculação. Por que, Jéssica, que é tão importante e todo mundo fica falando que tem que treinar musculação? Porque se você não estimular o seu músculo a ele se manter firme e forte, você vai acabar perdendo massa muscular. Quando você começa a tomar Monjaro, é muito comum você perder a fome. Então fica muito fácil de fazer dieta. E aí essa facilidade de se manter em déficit calórico, que é comer menos calorias do que você gasta, vai fazer teu corpo entender que precisa começar a queimar músculo para fazer seu metabolismo ficar mais lento. E aí ele vai começar a fazer isso. A não ser que você estimule seu músculo de maneira correta através de um treino de musculação. Quando você puxa peso, você informa teu corpo que aquele músculo que você tem não está sendo suficiente. E aí ele vai ser obrigado ou a manter aquele músculo ou até a construir mais fibras musculares para que possa aguentar a carga de trabalho que você está submetendo sua musculatura. Então treinar a musculação é o ponto número 1. É essencial se você não quiser perder tempo, se não quiser perder dinheiro utilizando o Monjaro achando que vai emagrecer e vai ficar mais flácido, mais fraco e depois vai ter um efeito rebote. Então vou repetir, não treinou musculação, parabéns, você vai ganhar um efeito rebote depois. Ponto número 2, fazer uma dieta bem calculada. Jéssica, eu tô tomando Monjaro e eu tô comendo saudável, eu tô comendo pouquinho. Não é o suficiente se você quiser ter um resultado efetivo. Uma dieta calculada para você ter resultado estético é diferente de comer saudável. É diferente de cortar fritura ou cortar refrigerante. Você precisa ter uma dieta que, na quantidade calórica total, tenha menos calorias do que você gasta e vai ser tranquilo seguir essa dieta porque o Monjaro ele vai tirar sua fome, só que precisa ter um bom aporte de proteínas. Jéssica, como que eu faço o cálculo de proteína? Comenta aqui embaixo, eu quero a dieta, que eu posso gravar um outro vídeo explicando exatamente como que você pode fazer um cálculo calórico e um cálculo de macronutrientes, que é proteína, carboidrato e gordura para ter resultado no emagrecimento. Mas aqui, já fazendo um spoiler para você, você tem que comer pelo menos 1,5 a 2 gramas de proteína por quilo de peso. Então se você pesa 80
180 quilos, por exemplo, vai ter que comer 160 gramas de proteína. E aí você tem que distribuir essas 160 gramas de proteína do seu dia em carne, ovos, leite, whey protein ou as outras proteínas que você for consumir ao longo das refeições do seu dia. E isso é muito importante e eu tenho que falar sobre isso porque vai ficar muito fácil de você comer pouco. E aí se você não se atentar e não tiver isso calculado, você vai comer menos proteína do que era para comer e mais uma vez vai acabar perdendo muita massa muscular. Se você perder muita massa muscular, o teu peso na balança até desce, mas parabéns, você vai ficar mais fraco, mais flácido, os homens aí com a libido mais baixa, com cara de cansado, desanimado, não vai ter qualidade de vida e vai sofrer um efeito rebote já já. Seu corpo vai voltar a acumular muita gordura. Então, mais uma vez, ponto número 1, treinar musculação, não erre nisso. Ponto número 2, uma alimentação calculada com bom aporte de proteínas. Isso é realmente essencial. Então vamos lá, por que o Monjaro vai dar resultado de verdade? Presta atenção, só existe um jeito de você perder gordura, que é estando em déficit calórico. Géser, o que é isso? É você ingerir menos calorias do que você gasta. Então aqui nós temos o gasto calórico, aqui nós temos a ingestão calórica. A única maneira de você perder gordura, seja com Monjaro, seja sem Monjaro, é você comer menos calorias do que você gasta. E ele vai facilitar exatamente esse processo aqui, ele vai atuar exatamente aqui. Por quê? Porque com o Monjaro vai ficar muito mais fácil de você comer menos calorias, porque aquela vontade de comer o doce, aquela vontade de comer quando você já tá cheio, ela vai simplesmente sumir. Nos primeiros dias é até normal você ter dificuldade para conseguir comer tudo que tem na tua dieta. Eu senti isso. Então eu tinha uma quantidade de proteína que eu tinha que comer ao longo do dia para não perder muita massa muscular. Na verdade, para não perder nada de massa muscular. E tava muito difícil de conseguir comer tudo aquilo. Ficava até um pouco ansiado às vezes. Mas também não é esse colateral horrível que as pessoas falam, que ficam passando mal, que não consegue viver de tão ansiado. Não é nada disso. Você só fica cheio e se você não se determinar a sentar na mesa e fazer a refeição que você tem que fazer, você vai acabar passando em branco e não vai fazer a refeição. Só que daí a tua ingestão calórica, ela vai muito para baixo e a tua ingestão de proteína também. E é aqui que mora o perigo. Se a tua ingestão de proteína for muito baixa, você vai perder músculo. E lembra, perder o músculo, você botou o teu emagrecimento a perder. Vai ter efeito rebote depois e é isso que provavelmente você viveu ao longo do tempo, que não conseguiu fazer você emagrecer de maneira saudável e vai continuar acontecendo. Então, um detalhe importante, você tem que fazer a dieta, mesmo que seja pouca comida, você tem que comer aquela pouca comida, não pode vacilar nisso. Então você já aprendeu que só emagrece com déficit calórico e o Monjaro vai te facilitar permanecer em déficit calórico. Ok, outro ponto que você tem que se atentar, você conseguiu ingerir menos calorias, agora você tem que gastar mais calorias. Como que você vai fazer isso? Com treino de musculação e com aeróbicos, com cardios. Agora aqui eu quero uma atenção especial sua. Muitas pessoas vão achar que só fazer aeróbico, só fazer caminhada, só fazer uma esteira vai ser o suficiente. Achou errado, otário? Não vai, porque mais uma vez, vai te fazer perder músculo. Se você só fizer aeróbico, você vai perder massa muscular e isso é horrível pro processo de emagrecimento. Você não pode deixar de treinar musculação. Então, esse é o fator que vai fazer você emagrecer no Monjaro. Ele vai te facilitar muito o déficit calórico, você ingerir menos calorias do que você gasta. Segundo ponto onde o Monjaro vai te ajudar a emagrecer, ele melhora a sua sensibilidade à insulina. Géser, o que significa isso? Presta atenção, quando você faz uma refeição, essa refeição vai acabar caindo na tua corrente sanguínea lá no final da digestão, depois que chegou no intestino e vai se transformar em glicose, aumentando a taxa de açúcar do seu sangue. Essa glicose vai chegar na célula muscular e em outras células do seu corpo para poder fornecer energia para essas células. Porém, quando a sua sensibilidade à insulina está ruim, que é o caso de quem está obeso ou tem muita gordura corporal, o sangue vai levar essa glicose até as células que precisam dela para poder fabricar energia e quando ela chegar lá, essa célula não vai reconhecer. É como se o porteiro do condomínio não reconhecesse aquele caminhão do trabalhador que chegou lá e precisa entrar para completar uma obra. E aí o porteiro vai falar assim, ó, aqui não vai entrar. Então a sensibilidade à insulina ruim, baixa, o porteiro dessas células não vai deixar ela entrar e aí essa glicose volta para o sangue. Quando a glicose volta para o sangue, existe uma facilidade muito grande para que essa glicose novamente seja estocada como gordura.
Então, sensibilidade à insulina baixa significa uma facilidade maior de estocar gordura como fonte de energia. Agora, se você pratica atividade física, tem uma alimentação melhor, a sua sensibilidade à insulina já vai melhorar. E o Mounjaro também vai ajudar nesse processo, a melhora da sua sensibilidade à insulina. E aí, com mais facilidade, essa glicose vai ser bem utilizada nas células musculares e em outras células do seu corpo. Vai ficar muito mais fácil de emagrecer desse jeito. E agora, um último ponto que eu quero te alertar a respeito de ter resultados de queimar a gordura da barriga com o Mounjaro, e depois eu já vou te mostrar como que eu vou fazer a minha aplicação hoje para você ver na prática como que funciona isso, é com respeito ao metabolismo. Vale a pena, Géser, quem está obeso ou quem tem muita gordura corporal, utilizar o Mounjaro por 3, 4 meses e parar? Não vale a pena. É importantíssimo você entender que a sua utilização do Mounjaro, ela vai ser de longo prazo. Por quê? Olha só, o teu metabolismo, todas as reações metabólicas do seu corpo, a resistência insulínica que eu acabei de te explicar, tudo isso está acostumado com um padrão, que é o padrão com mais gordura. Então, uma pessoa que tem muito mais gordura no corpo vai ter um padrão metabólico funcionando ali há bastante tempo. Imagina que você mudou seus hábitos de vida, começou a utilizar Mounjaro e agora você está criando um outro padrão metabólico. Porém, 4, 5 meses é pouco tempo ainda nesse metabolismo. Então, o metabolismo gordo é como se ele fosse mais forte do que o seu metabolismo novo que você está criando agora. Por isso, se você interromper a utilização do Mounjaro, quem que vai ganhar? O metabolismo que é mais forte, que é esse metabolismo que você já levava há bastante tempo. Sua resistência insulínica vai voltar ao que era antes, vai ficar muito mais fácil de acumular gordura, você vai ficar varado de fome toda hora e vai acabar tendo reganho de peso. Por isso é importante você que está começando um processo de emagrecimento entender que esse processo é um processo mais longo. Você precisa utilizar aí pelo menos por um ano para depois começar a fazer o desmame. Junto a isso, mudar o seu estilo de vida. Talvez ter até ajuda de outros profissionais. Nós temos muitos alunos da nossa consultoria do R3, que eu vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer, que fazem treino, dieta conosco, que usam o Mounjaro e que estão vivenciando essa mudança de estilo de vida, para que quando eles interrompam esse processo, tudo esteja alinhado e o metabolismo novo seja mais forte que o metabolismo antigo. Porque se isso não acontecer, se você parar de utilizar essa medicação com pouco tempo, mesmo que você se esforce bastante, o seu metabolismo ele vai voltar ao funcionamento de antes. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E agora, antes de eu fazer minha aplicação, não esquece, se você ainda não fez isso, eu sei que é chato ficar pedindo, mas já se inscreve no canal, ativa o sininho para você acompanhar todos os nossos conteúdos sobre treino, dieta e exercícios. Bora para minha aplicação. Agora bora para minha aplicação de tirzepatida. Isso aqui é a mesma coisa que o Mounjaro, só que é o genérico, tá? Como eu mostrei no começo do vídeo, eu vou utilizar essa seringuinha de insulina aqui, que é uma seringuinha bem pequenininha, vou puxar até o número 1. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou tirar esse suporte aqui da parte que eu vou puxar, dessa parte aqui. Ela tem uma agulha minúscula, então qualquer pessoa consegue fazer uma aplicação sem problemas. Olha isso aqui. Tua pele não sente, cara, isso daqui. É muito pouco. Beleza. Aí a gente vai colocar aqui nessa borrachinha. Eu vou puxar para vocês verem, olha só. Vou puxar até o número 1. Entrou um pouquinho de ar ali. A gente devolve esse ar bem certinho. Ok. Puxei no número 1, tá aqui. E agora vamos para a aplicação. A aplicação, ela acontece na pele, do lado dessa parte do umbigo aqui. Então essa é a última gordurinha que falta tirar. Você percebe que eu já comecei com o percentual de gordura baixo, porque eu queria de fato entender como funciona esse medicamento na prática, porque muitos alunos já estavam utilizando. Então eu comecei a utilização com esse restinho de gordura para tirar e ele já vai sair agora no próximo mês, com certeza. Então ó, vou fazer uma pinçada na minha pele. Vou bater a agulha bem na pele aqui, ó, e empurrar aqui para dentro. Basicamente isso, tá feita a aplicação. Ela é muito simples, então é bem diferente de tomar uma injeção, por exemplo. A agulhinha é muito pequenininha, é bem tranquilo. Agora, você precisa se atentar a esses pontos que eu expliquei no vídeo, senão o teu resultado não vai aparecer, ou se aparecer, você vai recuperar todo o peso depois. Comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo, escreve se você quer que eu grave um outro vídeo explicando como montar a tua dieta, quais os alimentos que fazem mais sentido ali para você calcular a quantidade de proteína correta para não perder massa muscular no processo. E não esquece de compartilhar esse vídeo, porque essa informação aqui merece ser compartilhada, beleza? Tamo junto, se inscreve no canal, bora pra cima.